Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Senhor Jesus, minha vida com sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria e todo o tribunal celestial entram na sua vontade divina para alcançar todas as criaturas passadas, presentes e futuras. Em cada uma delas quero aplicar o selo da sua vontade divina, para que esse mesmo selo possa, no sangue do divino Cordeiro, possa purificá-los e protegê-los. Receba por essa oração, Senhor Jesus, de toda a humanidade, toda a glória que retorna ao seu poder, sua sabedoria, ao seu amor. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Vamos pedir também ao Espírito Santo para nos inspirar, para nos iluminar nessa reflexão, nesse estudo. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-nos, guiai-nos, fortificai-nos, consolai-nos, dizei-nos o que devemos fazer. Dai vossas ordens, prometemos submeter-me a tudo o que desejais de nós e aceitar tudo o que permitis que nos aconteça. Fazei-me ao menos conhecer a vossa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Jesus, no teu santíssimo sacramento. Nos consagramos, Senhor Jesus, esse tempo de quaresma, esses estudos desse tempo. Entregamos a nossa vida, Senhor, aos teus cuidados, pedindo que o Senhor possa nos guiar, nos proteger, nos reger e nos orientar em todas as situações da nossa vida, Dirigir tudo conforme a tua vontade. E ajuda, Senhor, para que cada vez mais mergulhemos na tua divina vontade, no teu santo querer. Vem nos reger, nos governar, nos proteger, Senhor Jesus, nos apoiar, O Senhor é o nosso apoio, o Senhor disse isso, O Senhor é o nosso apoio. E o Senhor nos quer vivendo assim, sob a tua proteção, no teu coração sagrado, esse coração que foi rasgado para ser um asilo para cada um de nós, um refúgio. Nesse momento nós nos agarramos a isso, Senhor, colocamos toda a nossa confiança em vós, toda a nossa esperança em vós, toda a nossa vida, como fez a tua Mãe Santíssima, que em tudo confiou em ti, em tudo se fez junto com o Senhor, esteve sempre grudada contigo, unida a ti em todos os momentos. E é em ti que ela teve toda a fortaleza, toda a força, tudo, toda a graça. Nós também nos depositamos em ti, confiando na nossa vida, confiando, Senhor Jesus, a nossa vontade, a tua divina vontade, e entregando todas as vontades humanas, todas as almas, aos teus cuidados, aos teus santíssimos cuidados, porque nós sabemos que tu és poderoso, que tu tens o poder sobre tudo. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa vida, o sentido da nossa vida, a nossa esperança, o nosso tudo, Jesus, onde a gente pode ficar tranquilamente, descansar, repousar, porque quem está contigo está seguro, está protegido. Diante de qualquer situação, nada pode, Senhor, nos separar do seu amor, se ficarmos firmados dentro de ti, trancados, abandonados.
Por isso, Senhor, nós te entregamos a tua santíssima vontade e unido a nós todas as almas. Entregamos para que o Senhor possa receber agora todas na tua santa vontade, colocando todas as almas de todos os tempos para sempre, Senhor, que por toda a eternidade sejam selados na divina vontade, unindo as nossas orações, as orações que Luísa fez ao colocar cada um. Nós colocamos, em nome de todos te adoramos, te bendizemos, te louvamos, te glorificamos, Jesus. Tu és a razão da nossa vida, Tu és o motivo, Senhor, da nossa alegria, Tu és a nossa força, o nosso tudo. Em Ti depositamos a nossa vida, a nossa confiança e nos entregamos aos Teus cuidados. E nós sabemos, Senhor, que a gente pode descansar tranquilo, confiando em Ti. A gente pode descansar tranquilo. Quem conta com o Senhor está seguro de qualquer coisa, que o Senhor não nos abandona, e nós desejamos o mesmo para todas as almas, que todos encontrem essa verdade, experimentem essa luz, essa alegria, essa felicidade de estar unido, fundido na vossa divina vontade, que é o nosso porto seguro, o barco da nossa vida. Tu és o nosso mar, que nos guia, que nos move, que cuida de nós, que nos fortalece. Amém, Jesus. Fica conosco, Senhor, e vem nos abençoar. Vamos meditar hoje a misticidade de Deus, né? Sobre as virtudes de Nossa Senhora. A gente está dando continuidade às virtudes de Maria Santíssima, e nós vamos meditar sobre a fortaleza da nossa Mãe Santíssima, né? A virtude da fortaleza em Maria Santíssima. A fortaleza e seus atos. A virtude da fortaleza, terceira entre as 4 cardeais, serve para moderar as operações da paixão irracível, principalmente consigo mesmo. É verdade que o concupiscível, a que pertence à temperança, é anterior ao irracível. O apetite da paixão concupiscível gera a paixão irracível. Deixa eu só tirar aqui, para não ficar tocando. A gente vai ter que pesquisar essas palavras, porque tem palavras complicadas, né? O apetite da paixão concupiscível, da paixão, né, que é da concupiscência que nós temos, né, fruto do pecado original. Essa paixão, né, dessa parte mais baixa, né, das potências da alma, a concupiscência. O apetite da paixão concupiscível gera a paixão irracível. Vamos ver o que significa, né? Vamos ver o que significa isso. Fica mais fácil para entender, né? Que se irrita com facilidade, o que frequentemente demonstra raiva, irritação, que ou quem tem gênio exaltado, que ou aquele que é dado a irritar-se, em cólera, né? Irritação, irritabilidade, raiva, rancor, tudo isso é essa paixão irracível. Então vamos entender, né? A virtude da fortaleza, a terceira entre as 4 cardeais, serve para moderar as operações da paixão irracível, né? A fortaleza é para moderar justamente a ira, a raiva, o rancor, né? Aquela pessoa que se irrita com facilidade, a irritabilidade, né? Principalmente consigo mesmo, né? A raiva contra si próprio, né? Quando, por exemplo, você está com a raiva de não aceitar a sua própria pequenez, né? Diante de uma situação, mas eu tinha que fazer perfeito, eu tinha que ser perfeito nisso, eu tinha que ser do meu jeito. E às vezes você fica com raiva consigo mesmo. E a fortaleza pondera exatamente isso. Vai servir para moderar exatamente isso, dominar-se, porque a ira é uma paixão também.
a raiva, né? O rancor de você se zangar com facilidade, né? Por raiva mesmo, por querer descontar em si ou no outro uma situação, né? Então, é um desequilíbrio, é uma paixão. A pessoa que se irrita, né, por qualquer coisinha, né? Qualquer coisa ela se irrita com facilidade. Então, é um tipo de paixão. E a virtude da fortaleza, ela serve para moderar isso. É verdade que o concupiscível, a que pertence à temperança, é anterior ao irascível. O apetite da paixão concupiscível gera a paixão irascível. Diante da queda, né, da concupiscência, é como se fosse assim, é um monte de cão, né? Um alimenta o outro, né? Uma paixão alimenta a outra, desse jeito. O vício, ele é igual vírus, se espalha fácil, né? E um contamina o outro. Então, uma paixão desperta a outra, né? É uma coisa que, se o homem se deixa dominar pelas paixões, ele pode começar com uma, quando vê já tem 10.000. De tão poderoso que é a paixão do ser humano, né? Quando o ser humano se deixa, né, dominar pela sua concupiscência, né? Vive pela carne. Aí vem todas essas paixões, né? Vem à tona, né? Vai nascendo, vai surgindo. É filho um do outro, né? A ira, a raiva, o rancor, tudo. E dessa ira vem vingança. Dessa ira vem desespero. Dessa ira vem um monte de outras coisas que surgem. E olha só, contra o que estorva o apetecido. Misericórdia, o que é apetecido? A gente tem que procurar o significado, que é umas palavras diferentes, né? O que é apetecido? Procurado? Apetecido vem do verbo apeteceu, desejado, querido, aspirado. Por isso a fortaleza é mais nobre? Não. Apesar disso, aqui ó, o apetite da paixão concupiscível gera a paixão irascível, que é da ira, né? Contra o que estorva o apetecido, o desejado, querido. Vamos ler, né? Para ver se o Senhor nos ilumina, porque é meio difícil, né? Apesar disso, trata-se primeiro da irascível e de sua virtude, a fortaleza. Porque na prática, ordinariamente, se consegue o apetecido pela intervenção da irascível, que supera aquilo que o impede. Por isso a fortaleza é mais nobre e excelente que a temperança, de que falarei no capítulo seguinte. Então a fortaleza é importante para vencer exatamente isso, essa irritabilidade, esse rancor, essa ira, né? Porque apesar disso, trata-se primeiro dessa paixão, da irascível, e de sua virtude, a fortaleza. Então a virtude da fortaleza é para bater justamente de frente contra isso, mais forte do que a própria temperança, porque aí você fala assim, a temperança deve ser o termômetro para você não se irritar, né? Mas na verdade é a fortaleza que te dá essa força de você vencer as paixões, inclusive a ira, o rancor, né? Porque na prática, ordinariamente, se consegue o desejado pela intervenção da irascível, que supera aquilo que o impede. Por isso a fortaleza é mais nobre e excelente que a temperança, de que falarei no capítulo seguinte. Então vamos entender por que a fortaleza é tão importante, né? Hoje estamos meditando sobre ela. É justamente isso, ó, o controle da paixão irascível pela virtude da fortaleza. Então ela é mais poderosa que a própria temperança para dominar, para controlar essa paixão irascível, né? Vamos voltar aqui para explicar direitinho, tá? Não é irascível, não, é irascível, que é da ira, né? O nome já fala, né? Irascível. Eu tô olhando direitinho, gente, para saber explicar. Aqui, ó, irascível. Que paixão é essa, irascível? Ela se irrita com facilidade, ó. É a raiva, irritação, né? Tudo isso, ó, que se exalta, gênio exaltado, aquele que irrita-se, que tem muita, encoleriza-se com facilidade. Então, qualquer coisa é motivo de
ira, raiva, rancor, ódio, isso vai pro ódio. E o ódio é o contrário do amor. Então, olha só. O controle da paixão irascível, pela virtude da fortaleza, reduz-se a duas espécies de operações. Usar a ira conforme a razão. Usar a ira conforme a razão nas circunstâncias que a tornem louvável e honesta. Olha isso. O controle da paixão da ira pela virtude da fortaleza, ou seja, você usar fortaleza, né, vamos dizer assim, para ministrar, né, para ministrar. Então você pode transformar pela fortaleza a paixão irascível da ira em algo bom. Não a ira, mas a situação que te leva para ela. Ela pode se reduzir em duas operações. Usar da ira conforme a razão, né, diante de uma situação em que você tem que ter um raciocínio, né, no sentido assim, que uma hora você se irrita, né? Você tem que ser um pouco mais firme. Imagina quando você está corrigindo seu filho e ele faz uma coisa muito errada, né? E você naquele momento vai se irar-se, né? A gente não fala que Deus se iria, né? Se Deus se ira, né? Nem iria, não ira quando diante do pecado, né? Para castigar e tudo, né? Então, quando a gente fala da ira divina, é nesse controle da justiça, né? Então tem aquele momento que, pela justiça, na situação em que Deus quer te usar, você vai usar desse próprio atributo, né? Você vai usar como atributo aquilo que poderia ser uma paixão. Para ser paixão é algo que foge do controle, é algo que se usa para o mal, para fins egoístas, né? Para idolatria. Mas quando você se apropria disso, né, você vê que até na paixão, por isso que a paixão converte em virtude, porque a própria ira pode se tornar uma fortaleza para você diante de uma situação em que você precisa ser firme, né, corrigir, né, diante de uma situação que você tem que demonstrar, olha, tá errado, né, diante de uma situação que você tem que ter, de certa forma, um domínio daquela situação, que você não pode ser assim, aceitar tudo mansamente, dependendo da situação. Entende? Então, usar da ira conforme a razão nas circunstâncias que a tornem louvável e honesta. Quando é algo sincero, honesto, necessário para o bem da alma. Então, você vê que tudo... aí entra a temperança, junto com a fortaleza, né? Justamente para temperar, né? Para que a gente possa se apropriar dessas situações em Deus. Da própria ira, ou seja... Pela vontade humana, a ira, a paixão, a gente não sabe fazer nada. Mas pela vontade divina, ele põe em ordem as paixões e pode convertê-las em virtude. Então, ele pode transformar talvez aquele sujeito bravo para um bem e tirar disso um bem, né? Usar disso para você ser uma fortaleza mesmo diante de uma situação, alguém assim forte, né? Alguém que defende as coisas divinas, né? Alguém que defende uma verdade, mas no sentido certo, né? Honesto, louvável. Alguém firme mesmo, sabe? Que passa segurança, forte, corajoso. Diante da situação em que realmente tem que chamar atenção, chama a atenção. Entende? Para você ser esses dois lados, né? Então, olha que maravilha que é. Mas isso, gente, isso em Deus, que aqui não vai falar assim, divina vontade, mas a gente vai interpretar assim, da forma da divina vontade, tudo que nós estamos lendo aqui. Então, em Deus, nas circunstâncias que a tornem louvável e honesta, ou deixar de se irar, reprimindo a paixão, quando é mais conveniente detê-la que praticar. Para você ter equilíbrio, você vê que tudo na nossa vida é equilíbrio. Gente, é tão interessante que isso é só Deus pode fazer na alma, viu? A gente por nós mesmos não encontra isso, mas quando Deus toca em nós, quando a gente se dá a Ele, o domínio para Ele, aquilo que para nós não presta para nada, Ele pode usar para um bem muito grande. Ele pode usar do nosso gênio, do nosso temperamento, e Ele pode colocar um equilíbrio para o bem. Então, tanto se uma pessoa que sempre foi muito irada, ele pode temperá-la ao ponto dela dominar-se e reprimir dessa paixão, ao ponto de ser mais maleável, né? Ao ponto dela ser assim, em vez dela ficar com raiva,
ela naquela situação ali, olha, é melhor eu ser mais misericordiosa. Então eu vou reprimir aquela raiva e vou ser mais paciente. Agora, diante de uma situação, ele usa pro bem, não vai, te usa daquela força que tem, que aquela ira te puxa para ter uma força, para você ter uma garra para defender uma coisa. E daquilo ali, daquela força, ele te usa para corrigir uma situação errada, porque é para te dar essa coragem de você ir lá e resolver uma situação que não tá certa. Ou seja, a hora para tudo é as circunstâncias. Tem um momento que é melhor reprimir-se, né? E ele pede mais isso de nós em direção às almas, né? Mais amor, amor, amor. Mas há um momento também que você tem que ser firme, forte, tem que ser uma fortaleza na sua casa. Opa, isso aqui está contra a vontade divina. Meu filho e minha filha, isso que você fez não está certo, por isso e por isso e por isso. Ó, meu marido, você vai me perdoar com todo o amor que eu tenho por você, mas o seu pensamento, você está pensando muito humanamente. Então você se vale daquilo, porque você aprende com Deus. É Deus em você, te dominando e te ajudando também nas situações em relação ao seu próximo. Entendeu? É Ele dentro de nós que vai pondo tudo no lugar, e à medida que Ele nos domina, vamos dizer assim, o querer divino toma conta de tudo, Ele passa a ser guardião nosso, então Ele toma conta de tudo. Ele vai pegando a gente, as nossas paixões, e vai convertendo em virtude, mas no grau e na medida que Ele quer. Porque porque para Deus, gente, Ele tira bem. Na verdade, sabe o que é? Não é que Ele tira um bem de tudo, não. É que Ele vê o bem em tudo. Porque nas mãos dele tudo é bom. Tudo que Ele pega e administra é bom. Então, quando a gente se entrega para Ele, né? Senhor, Jesus, me ajude essa pessoa mais equilibrada nisso, nisso, nisso. Eu sou uma pessoa muito rancorosa. Então, quando você vai morrendo por essa vontade humana, né? De rancor, de raiva, Ele vai te... A palavra que Jesus está me dando é adestrando, tá? É uma palavra que é muito bonitinha, não, mas é a palavra que está me dando. Ele vai te adestrando. Daquele cão bravo, você vai ser no cão mais manso. Mas na hora que tiver que defender a casa do ladrão, você vai latir. Desculpa, gente. Mas é o que Ele está pondo no meu coração. Na hora que tiver que ser bravo, ser bravo. Para defender do ataque. Opa, vontade humana aí, cala a boca agora. Aí você se enche disso para defender pelo bem, né? Ambos comportamentos são louváveis ou censuráveis, né? Dependendo de como ser feito. Pode ser louvável e bom, feito na ordem, ou não. Feito na desordem, feito de qualquer jeito. Por isso que é Deus mesmo que é só com Ele administrando nossa vida mesmo. A gente por nós mesmos não sabe fazer coisas louváveis, mas Ele em nós sim. E Ele nos dá fortaleza para isso, segundo o fim visado e as circunstâncias que os acompanham. A primeira destas operações ou espécies recebeu o nome de fortaleza, chamada por alguns doutores belicosidade. A segunda denomina-se paciência, a mais nobre e superior fortaleza que principalmente possui e possuíram os santos. A paciência que a gente meditou na escola da Valtorta, né? Da paciência de Jesus nas tarefas, nas situações. E Jesus é que vai nos dominando na vontade divina e vai nos purificando, né? A gente vai entrando nessa UTI justamente para que essas paixões possam passar mesmo por esse tratamento intensivo, né? Para que nós passemos por esse tratamento intensivo, e é o Senhor que vai nos dominando, né? É o Senhor que vai nos regendo, é o Senhor que vai nos temperando, né? Com a temperança Ele vai colocando equilíbrio de tudo, né? E vai nos dominando, vai nos tornando mais paciente. É algo tão natural que quando você vê, você fala assim, nossa, eu tô mais paciente, nossa, eu era tão bravo, tudo me deixava com raiva. Já aconteceu muito comigo assim, de falar, meu Deus, parece que eu tô até meio anestesiada diante das situações. A paciência com os meus alunos diante de situações.
né? Ele vai controlando a fera dentro de nós, que a vontade humana é feroz, né? Aí o Senhor, pela graça dele, vontade divina, ele vai dominando essa fera que é em nós, né? E vai nos administrando, né? Admoestando, moldando, para colocar um equilíbrio, né? Transformando aquilo que era paixão em virtude, em algo bom. Só Deus pode fazer isso. A paciência diante das situações é vindo de quê? Da fortaleza. Então a paciência é fortaleza. A paciência para lidar diante de qualquer coisa vem de uma fortaleza. Mas que fortaleza é essa? Quem dá? Deus. É a presença divina no ser humano. Essa fortaleza vem da presença de Deus na alma. É Deus que fortifica a gente, que pega a gente, que antes a gente assim, sabe aquela musiquinha do homenzinho torto, né? Que morava num lugar torto, sua vida era toda torta, e um dia o homenzinho torto, Jesus o encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Aí ele encontra a gente e endireita nós, né? Coloca uma coluna forte, né? Constrói uma casa poderosa, forte, com as colunas dessa fortaleza e da paciência, do caule da paciência, fortalecida por Deus. E assim é na nossa mãe. Intervertendo os valores e os nomes, os mudamos, costuma chamar paciência, pusilanimidade, e a presunção impaciente e temerária fortaleza, por não compreender os verdadeiros atos dessa virtude. Então, invertendo os valores e os nomes, os mudamos. Perdão, gente. Invertendo os valores e os nomes, os mundanos costumam chamar paciência pusilanimidade e a presunção impaciente e temerária fortaleza. Troca a paciência com a presunção, né? Troca a paciência com a presunção. Pusilanimidade, misericórdia. Paciência, hein, gente? Pusilanimidade. Tem que pesquisar, senão não dá. Característica ou condição do que é pusilânime. Fraqueza de ânimo, falta de energia, de firmeza. Então eles trocam, né, a paciência como algo assim, falta de energia, né? Que é aquilo de trocar. A virtude da paciência vem de força. Não é aquela coisa pacífica no sentido de tá bom, tanto faz, tanto fez, mas é que a paciência assim, fraca, sem coragem, né, de fazer o que é certo. Não, isso não é paciência. Tá, eu espero em Deus. Aí eu tô caída na cama, fraca, agindo como alguém que não espera. Não. A paciência que eu tenho diante de uma situação é a certeza que eu tenho de que Deus está comigo e de que Ele vai me fortalecer para fazer qualquer coisa que eu precisar fazer. Essa paciência vira a atitude de quem espera, de quem confia. Não é mundanizar a paciência, não. Como que fulano é paciente? Às vezes fulano nem é paciente coisa nenhuma. A gente pode mundanizar, né? Olhar pelo lado humano e falar que a paciência de alguém é pelo fato de que você vê que a pessoa nem reage, né? Nem age diante de uma situação que precisa agir. E a gente fala que a pessoa é paciente, aguenta tudo calado, né? A gente acha que a santidade é isso, né? Aguentar tudo calado, né? Sei lá, você nem reagir, né? Ser meio bobo assim. Não é assim. Não é essa paciência mesmo de verdade. Não é essa paciência mundana. Não é. E a presunção impaciente, temerária, fortaleza, né? Acho que é fortaleza você agir pela sua própria força, né? E é verdade. O mundo vê tudo, não é assim, não. Tá tudo trocado, não. O mundo que vê errado. No humano, a gente que vê errado. A gente vê confuso. A gente vê de uma forma torta. Aquilo que é de um jeito, a gente vê torto.
Por isso que não é pelos nossos olhos que a gente tem que entender as coisas, mas é pelos olhos de Deus. Porque pela interpretação humana, aquela pessoa que não fala nada, que é a pessoa que não faz nada, ela é paciente. Às vezes não, é uma fraqueza, é uma falta de coragem de agir e de fazer o que é certo. Então a pessoa fala que isso é paciência, acha que isso é bonito. Nossa Senhora não era assim não, Nossa Senhora tinha atitude. E ao mesmo tempo, a pessoa que age por conta própria é chamada de forte. Olha, ele mesmo resolveu do jeito dele. Ele foi lá e deu um jeito lá e fez daquele jeito. Isso é uma presunção. A pessoa confia em si própria. E ela se apodera de si mesma para tentar resolver a situação do jeito dela. É a presunção impaciente de quem antes não rezou e não confiou em Deus e não esperou na vontade de Deus. Mas por ela ter medo, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa porque senão Deus não vai resolver para mim, né? Então eu vou fazer do meu jeito. Então, por causa de uma falta de confiança, de um temor, de medo, ela vai lá e toma a atitude que tem que tomar. Confiando em quem? Ela confiou em quem para fazer aquilo? Em si mesma e fez do jeito dela. Na divina vontade não tem isso, a gente não faz nada por conta própria. Assim como a gente também não para, né? Um dia eu vou entender tudo do livro do céu, vou ter paciência, eu ficar aqui, de braço cruzado. Vem, divina vontade, joga suas luzes na minha cabeça, ilumina tudo. Eu espero com paciência e ficar. Aí o irmão fala: ô irmãozinho, faz uma partilha aí. Não, eu tô esperando em Deus, ainda não tenho jeito para isso não, está lá. Nossa, como o fulano tem paciência, né? Não tem nada, isso é fraqueza, isso é vontade humana. A paciência dele é não conseguir, não foi tão bom assim, glória a Deus. Vamos confiar em Deus. À medida que eu for dando meu sim, é Ele mesmo que vai me dando a força. À medida que eu for estudando, que eu for perguntando, que eu for tirando dúvida, que eu vou mostrando interesse, que eu vou rezando, que eu vou pedindo, que eu vou querendo, que eu vou desejando, Ele vai me ajudar. Olha como essa pessoa é paciente, ela espera em Deus, mas ela está ciente também de que é um movimento, tem que ter vontade, interesse, desejo. Eu espero em Deus, mas acho como alguém que espera. Sabe, é igual uma coisa que Deus falou através do meu esposo Ruth. Não é só assim, esperar as coisas acontecer. Você fala assim, não, espera que no tempo de Deus Ele vai mandar isso e aquilo. Aí o agricultor tá lá no campo, né? Eu espero que Deus vai abençoar minha colheita. Eu sou paciente. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Uma hora vai acontecer. Mas a pessoa não preparou o terreno, a pessoa não arrumou, não preparou a terra. A pessoa não jogou a semente, a pessoa não regou, né? E tá esperando lá. E que é tudo a mão de Deus, que é tudo mastigado, né? Quer que Deus manda um anjo para abrir a terra, quer que Deus manda um anjo para jogar a semente, quer que Deus arruma a terra, joga chuva para regar todo dia, para depois crescer. E se deixar, a pessoa quer até na mão dela, tudo pronto também, colhido na mão dela. Isso não é paciência. A paciência vem de uma atitude. Eu confio em Deus, mas eu vou me mover em atos, naquilo que Deus quer que eu faça. E é Ele próprio em mim que vai fazer. E eu confio em Deus que no tempo certo vai acontecer conforme a vontade dEle. Eu vou ter ânimo, esperar nele, permanecer firme, né? Tem um trecho de Eclesiástico que fala, acho que Eclesiástico fala da paciência, né? Se entrares para o serviço de Deus, permanece firme, suporta as demoras de Deus, né? Seja paciente. Tudo espera, tudo ama, tudo perdoa. A paciência faz isso, né? Ela tudo espera. Mas não é um esperar de braço cruzado. É um esperar de quem realmente se prepara. É preparar, é como as virgens prudentes. A paciência é prudência também. Tá tudo ligado, né? A gente não meditou sobre a prudência de Maria. Então, a paciência que Nossa Senhora teve lá, quando ela sabia que não ia falar para José que estava grávida, que quem ia fazer isso é Deus, que ia avisar, né? Que ia avisar para José. E ela teve paciência. Mas ela continuou o caminho dela, ela não se escondeu. Aí eu vou ter paciência, mas uma paciência temerária, né? Como a mundana, né?
Eu vou me esconder numa caverna até Deus resolver pra mim lá e depois eu encaro o José. Não. Ela aguentou tudo. Os olhares dele, toda aquela situação paciente, mas não aquela paciência fraca. Jesus me abandonou. Deus me abandonou. Não. Ela sabia que Deus ia fazer o que ele prometeu. Que Deus é um Deus de palavra, que não ia desapontá-la, mas que seria no tempo dele. E ela se submeteu de verdade, pacientemente à vontade divina. E a gente também precisa ser assim, né? Ser paciente também. Vamos continuar. Então, nada de presunção e impaciente. Eu vou fazer do meu jeito. Se eu não tô com paciência com aquele chefe, mas às vezes nem sabe o que Deus quer diante daquela situação, não. Eu vou dar um jeito, eu vou xingar meu chefe todo, eu vou resolver de uma vez por todas, pelo menos o meu lado. Pelo menos o meu lado eu vou garantir nessa empresa aqui, ó. Então eu vou lá. É todo mundo, corajoso, hein, fi? Que isso, hein? Se falou mesmo. Mas às vezes ele se precipitou. Isso pode ser a queda. E se precipitasse, né? Precipitou demais. E o orgulho é a queda do homem. E a presunção é de um orgulho também. Deixa que eu resolvo. Eu. Eca. O nosso eu não pode nada, gente. A gente é um nada. A nossa vida é uma entrega em Deus. E Nossa Senhora é esse modelo, esse exemplo, para que possamos ser cópias dela em tudo. Então, o mundo, gente, não é no humano que a gente vai compreender os verdadeiros atos dessa virtude. Não é no humano. É na ótica divina. Não é com a nossa razão, é com a razão divina. É com a forma de Deus ver, não a nossa. A forma que o mundo aplaude a presunção. Essa ganha o patamar, né? A procrastinação o mundo chama de paciência. O desânimo, tudo chama de paciência. A falta de coragem, de confiança chama de paciência, não. A gente tá vendo que isso não é assim. Maria forte e suave, tá vendo? Ela tinha o equilíbrio. Ela tinha realmente essa fortaleza, esse equilíbrio, né? Forte, firme e suave também. Tinha mansidão, paciência, as duas coisas sob medida. Não teve Maria Santíssima movimentos desordenados na irascível, né? De se irar, né? De ter paixões, de ira, de raiva, de irritabilidade, né? Eu tô irritada porque... Onde que a gente pode ver um sinal de que Nossa Senhora mostrou um pouco esse lado aqui, de ser um pouco mais da firmeza, dessa parte aqui que tá falando do irascível, né? Que aqui não tá falando que ela não teve, tá dizendo que ela não teve movimentos desordenados na irascível para reprimir pela fortaleza. Por exemplo, quando Nossa Senhora falou com Jesus lá no templo, ela ficou brava. Não, mas não é aquela irritação de rancor, de raiva, disso, daquilo, de desordem. Mas ela ficou brava. Nós te procuramos por 3 dias. Mas desordenadamente. Né? Para reprimir pela fortaleza. Na Inocentíssima Rainha, todas as paixões estavam ordenadas e submetidas à razão. Então ela foi... Naquele momento ali, claro, nós estávamos te procurando por 3 dias. Claro. E esta, a Deus que a governava em todas as ações e movimentos. Teve, porém, necessidade dessa virtude para se opor aos entraves que o demônio, por diversos modos, lhe criava, né? Olha que interessante isso. Então, aqui um exemplo, já está dando para nós, né? Para se opor ao demônio, ela precisou se valer disso aqui, ó. Para ir contra o mal. Tá vendo? É por um motivo justo, honesto, para se opor ao mal. Então, para se opor à sua vontade humana, você tem que, sai daqui, sua chata. Você tem que ser um pouco mais, sabe?
Então teve, porém, necessidade dessa virtude para se opor aos entraves do demônio. Afasta-se de mim, Satanás. Você pensa como os homens, eu não quero pensar desse jeito. Afasta-se de mim, Satanás. O que você me propõe não é de Deus. Afasta-se de mim. Pensamento humano, de vontade humana, não. Quero ouvir só a Deus. Você tem que ficar bravo. Isso que a gente às vezes fica um pouco bravo, assim, quando vem alguém com muita vontade humana e não quer morrer. Se a gente ficar só assim, ô irmãozinho, morra pra sua vontade humana, né? Às vezes você fala assim, para com isso aí, é mimimi. É o que me corrigiu a minha vida, foi assim. Eu encontrei, a nossa formadora, eu encontrei nela essa parte mais aqui, ó, irascível. Foi o que me corrigiu das paixões, porque eu estava em desordem. Eu não era ordenada igual a Nossa Senhora, não. Aí no começo do mimimi a gente fica, ai, ela tá sendo grossa comigo, ai, ela tá sendo dura comigo. Mas se ela não tiver esse equilíbrio forte e suave como Nossa Senhora, se ela não for forte e suave, como que ela vai cuidar das almas? Como que ela vai cuidar dos que chegam, dos que estão no processo? Então se a gente peca, faz alguma coisa, vai experimentar sim essa parte mais, ó, brava. Mas é contra nós ou é contra o nosso mal? É contra o mal, é contra a vontade humana. Por isso que é honesto. Porque é contra a parte que realmente precisa, né? É pro nosso bem da nossa alma. Por isso que a gente fica bravo quando diante de uma situação. E foi muito bom, meu processo de cura foi exatamente isso. Ter encontrado isso aqui, ó. Eu encontrei essas duas vertentes. Eu encontrei também a parte suave. Eu encontrei. Mas no início eu precisei experimentar mais a parte forte. Pra curar, pra mudar. E esse aqui, ó, rapidinho me colocou no eixo, ó. Rapidinho. Assusta um pouco, mas é bom. É o que cura. Às vezes é a forma mais grotesca, é a que mais cura, né? A forma mais brava, às vezes é a que mais cura. Depende de cada alma. Eu era difícil. Quer dizer, nunca fui fácil, né? Eu por mim mesmo sou nada. Então, ela teve, porém, a necessidade dessa virtude para se opor aos entraves do demônio, por diversos modos lhe criava, para não vir conseguir tudo o que prudentíssima e ordenadamente apetecia para si e para seu Filho Santíssimo. E também, né, para dissimular também, né? Para o demônio ver se, nossa, mulher brava. Olha lá, né, em algumas situações, quando ela virou para Jesus e falou: que eu tô te procurando há 3 dias, né? Do jeito que ela falou assim, ó. Aí ele vai olhar e fala assim: mulher comum, igual qualquer uma lá. Qualquer coisinha, ela tá brava, tá nervosa, tá irada, tá assim, tá isso, tá aquilo. Então nela tudo era equilíbrio, né? Nessa corajosa resistência e combate, ninguém entre todas as criaturas foi mais forte que a Maria Santíssima. E ela também não foi muito difícil no momento que ela vai pôr Jesus no sepulcro, né? Naquele momento ali também o demônio vem com tudo, né? Então, precisou dessa fortaleza aqui toda. Reunir toda essa fortaleza, né? Vim à tona mesmo, para se defender, né? Defender o quê? Deus, a vontade divina. Todas reunidas não puderam chegar à fortaleza de Maria, nossa rainha, pois não sofreram tantas pelejas e contradições do comum inimigo. Nossa! Quando, porém, se fazia necessário usar essa fortaleza ou belicosidade com as criaturas humanas, era suave e forte, ou para melhor dizer, era tão forte quão suavíssimo no agir. Então, não era que ora era suave, ora era forte como coisas isoladas, não. Ela tinha as duas coisas ali nos atos dela, no agir dela, né? Ou para melhor dizer, era tão forte quão suave no agir. Então, ela tinha temperança, né? Ela tinha esse equilíbrio. Somente essa Divina Senhora, entre as criaturas, pôde copiar em suas obras aquele atributo do Altíssimo que nas suas une a suavidade com fortaleza. Ao praticar assim a fortaleza, nossa rainha não sentiu em seu generoso coração desordenado temor, já que era superior a tudo.
Tá vendo? É diferente. Essa fortaleza ela não sofreu a desordem do medo, do temor, né? Tampouco se mostrou impávida e audaz, além da medida. Então, tudo dentro de uma medida. Perfeito. Não podia deslizar estes extremos viciosos, porque, com suma sabedoria, conhecia os temores que devia superar e a audácia que devia evitar, né? Que era a vontade divina. Ela tinha essa ciência, né? Do para quê de tudo, das situações, do que Deus esperava dela, né? Do que agrada a Deus, né? Assim estava vestida como a única mulher forte de fortaleza e formosura. Que Nossa Senhora vivia na vontade divina, toda ordenada, né? Santa, pura, santa. Não tinha nela um pensamento desordenado, não tinha um pensamento impaciente, né? A paciência de Maria Santíssima. A parte da fortaleza que consiste na paciência foi em Maria Santíssima mais admirável ainda. Somente ela participou da excelência da paciência de Cristo, né? Que é pelos méritos de Cristo, né? Que ela participou da excelência da paciência de Cristo, seu Filho Santíssimo, no padecer e sofrer sem culpa, igual a Jesus, mas que todos os que as cometeram, né? Mesmo aqueles santos, né, que cometeram pecados, então tinham culpa e padeceram por causa dos seus próprios pecados, né, para se purificar e tudo, a dor que é sentido dos seus pecados e todos os remidos. Mas Nossa Senhora foi igual com Jesus, né, porque Jesus também não tinha culpa. Ele assumiu as nossas, mas ele não tinha. E Nossa Senhora fundiu a sua vida na de Jesus. Então ela sofreu as penas dele também. Toda a vida dessa soberana rainha foi uma contínua tolerância de sofrimento, igual a de Jesus. Então, da vida íntima a gente vê muito claro, né? O que ela experimentava com Cristo, né? Todas as privações, né? A ida pro Egito, toda a paciência que tiveram que ficar lá 4 anos depois poder voltar, todas as oposições que ela viu Jesus passar, que Jesus não era aceito na sinagoga, que Jesus era expulso ali, aqui, e toda a dor do Calvário, né? Especialmente na vida e morte de nosso Redentor Jesus Cristo, onde a paciência excedeu a todo o pensamento das criaturas. Gente, que paciência, gente, para ver um ou outro socando Jesus, machucando Jesus. Ter paciência para aguentar cada ponto da paixão, né? Cada derramamento de sangue, cada tortura, e ficar firme e forte. Quem era nela que fazia isso? Deus. É a vontade divina. É muito incrível, gente. É muito incrível. Como que é poderoso Deus numa alma, gente, toda dele. Como que é poderoso isso. Que você olha assim, não é por lógica humana. Você fala assim, meu Deus, como ela aguentou tudo isso? Quem aguentou nela tudo isso? Deus. Deus estava nela plenamente. Só o mesmo Senhor que lá ortogou pôde dignamente dá-la a conhecer. Jamais essa candíssima pomba se indignou, né? Então não faltou comparecimento diante dos carrascos, né? Nem se indignou, né? Diante de toda a maldade e crueldade. Não se indignou faltando a paciência com criatura alguma. Nem com quem agredia Jesus, com quem não ouvia ele, com quem não queria escutar, com ninguém. Nem lhe pareceu grande algum trabalho e moléstia, né? Não foi algo forçado, das imensas que padeceu. Nem se contristou por isso, nem deixou de receber tudo com alegria e ação de graça. Ainda por cima agradecia, louvava e amava a Deus e beijava as chagas do Cristo. Beijava de cada momento da vida de Jesus. Ela não deixou passar nenhuma dor dele, não deixou passar nada. E mesmo quando Jesus privava ela de alguma coisa, ela sofria inteiramente aquela privação e ela beijava aquela pena da privação com paciência. Se a paciência, conforme o apóstolo, é o primeiro filho da caridade, e nossa rainha foi a mãe do amor, né? Também a foi da paciência. Então nós podemos chamar Nossa Senhora de mãe da caridade, de rainha da paciência, de mãe da paciência, né? Pelo amor deve medir-se a paciência, né? Porque a gente fala, né?
O amor é paciente, né? O amor é bom, né? Então o amor não se ira facilmente, ou seja, não é irascível, né? Desordenadamente, não. Pelo amor deve medir-se a paciência, pois quanto mais amamos e apreciamos o bem eterno, acima de todo o visível, tanto mais nos determinamos a padecer qualquer pena para alcançá-lo. Olha isso. Pois quanto mais amamos e apreciamos o bem eterno, né, que para além do que a gente vê aqui, né, para além dessa nossa realidade física, que é o bem eterno espiritual, a vida eterna, acima de tudo que é visível, acima de toda dor, acima de todo sofrimento, a gente olha a vontade divina, acima de tudo, tanto mais a gente se determina a padecer qualquer pena para alcançá-lo. Ou seja, a paciência na cruz vem disso, dessa consciência de que a cruz é um bem e de que a cruz tem valores eternos. Então, o que eu perco visivelmente não é nada diante daquilo que é eterno. Então, você passa a apreciar o que realmente tem valor. Quando a gente passa a apreciar o que realmente tem valor, a gente é paciente diante das situações da vida. Porque a gente vê que nós podemos pôr nosso coração nisso. Isso passa. Mas a gente aprende a apreciar o que é eterno, o que é louvável. O que não é perecível. E o que é invisível, que para nós se torna visível muito mais do que o visível. A gente passa a ver o amor acima de tudo. E faz de tudo para alcançar e não perder. Essa vontade divina é ela que nos dá essa força para passar por qualquer sofrimento, por qualquer situação, por qualquer contrariedade. É Deus que nos dá a força, a graça, a fortaleza. Mas isso é à medida que quanto mais a gente ama. Quem ama? O próprio amor, Deus. Mas à medida que a gente se enche de Deus, a gente passa a amar, porque a gente passa até aquilo que a sentir, né? A viver aquilo que temos dentro de nós. Se nosso interior se enche de Deus, a gente ama. Então, quanto mais Deus na alma, mais amor nela. Aí ela passa a amar e apreciar. E consegue passar por qualquer coisa. Por quê? Porque o próprio Deus nela dando a força para ela. Por essa razão, foi Maria Santíssima pacientíssima acima de todas as criaturas. E para nós, mãe dessa virtude. E a Nossa Senhora, ela é mãe da virtude, quer dar para os seus filhos, cada uma. Ela quer dar todos esses bens, adornar os seus filhos com todos os adornos dela. Com tudo. E qual que é a fonte disso? Deus. Todo o bem de Maria vem de quem? De Deus. Recorrendo a ela, acharemos essa torre de Davi com 1000 escudos de paciência, uma torre forte, com os quais se armam os fortes da igreja e da milícia de Cristo Nosso Senhor. Só que essa paciência, gente, não é esperar do humano, que é infelizmente o que está acontecendo, ó. Não é para a igreja esperar do humano. Vamos ser pacientes que uma hora Jesus volta e destrói os políticos e faz uma super ONG aqui na terra e todo mundo vai ser feliz e vamos construir uma torre gigante, né? Vamos viver todo mundo na justiça, né? Nessa falsa paz material, né? Essa propaganda aí enganosa, não é isso. É bem eterno. Bem eterno. É isso que a nossa esperança tem que estar fundamentada. A paciência quer alcançar o bem eterno, divino. Não o que está aqui na terra. E quando a gente aprende a apreciar o bem eterno, pode acontecer pandemia, pode acontecer um monte de coisa, mas você fica na promessa do bem eterno, você fica nisso. É ali que você coloca o seu coração. Em Deus. Naquilo que não passa. A sua esperança nisso, não no material, no humano. Isso é perecível, isso aí, meu filho. Se a gente for esperar do humano, a gente perde a paciência facinho, porque o humano é tão nada como a gente. É tão perecível. Não pode nos produzir nada em nós, não pode infundir em nós. É Deus que pode infundir em nós essas coisas. Então é dele, não é do homem, não é da matéria, não é de nós mesmos, é de Deus. Essa é a ciência que nós temos que buscar.
É essa fonte que tem que Deus, né, derrama sobre a igreja. Não quer que a igreja busque outra fonte. A fonte de Deus, divina. É isso que vai fortalecer a gente diante de qualquer perseguição, diante de qualquer situação, de qualquer contradição. A paciência para aguentar tudo, toda a bronca que vier, todo a tempestade que vier no mar, tribulação, disso, daquilo. Quem vai nos dar a fortaleza? É Deus. Vai dar fortaleza para a igreja diante de perseguição, tantas ideologias, tantas ameaças. Mas quem vai dar a força? Deus. É Deus. Nada pode vencer a paciência de Maria. Nada pode. Porque é divina. Porque é divina. Não tem a música de Eliana que fala: nada poderá me abalar, né? Pois minha força e vitória vem de quem? De Jesus. Tem o nome e é Jesus. Então qual que é o nome da paciência de Nossa Senhora? Não teve jamais Nossa Pacientíssima Rainha atitudes feminis de fraqueza, nem tampouco de ira exterior, né? Nessa ira de sair, sei lá, brigando com tudo e com todos, não é isso. Porque tudo previa com a divina luz e sabedoria que ela tinha, a ciência, né? Esta não lhe evitava a dor, antes a aumentava, né? Pois ninguém pode conhecer o peso das culpas e ofensas infinitas contra Deus como as conheceu essa senhora, né? Que Nossa Senhora sabia de tudo, ela viu tudo, a consequência do pecado original e tudo que isso causou. Ela teve, por que ela, e ela não pediu para tirar dela, né, esse conhecimento, ao contrário, ela reparou também, e reparou a Eva, reparou cada um também, ao contrário, né, ela aproveitou desse conhecimento, né, essa prévia, esse conhecimento que ela tinha, essa luz divina, para reparar, para rezar. Mas nem por isso se alterou seu invencível coração, né? Tipo assim, desistir por ver o mal, né? Meu Deus, meu filho vai derramar o sangue, muitos ainda vão blasfemar diante desse sangue. Mas isso não tirava a esperança dela nunca, né? Seu semblante, seu íntimo jamais mudaram, quer pelas maldades de Judas, quer pelas contumélias e desacatos dos fariseus. Mesmo que na morte de seu Filho Santíssimo todas as criaturas e elementos insensíveis pareceram querer perder a paciência contra os mortais, não podendo suportar a injúria e ofensa de seu Criador, somente Maria mostrou-se inalterável. Estaria disposta para receber Judas, olha só, estaria disposta para receber Judas, os fariseus e sacerdotes, se depois de haverem crucificado a Cristo nosso Senhor, recorressem a ela como mãe de piedade e misericórdia. Olha, ela ama com o amor de Deus. O amor de Deus é assim, gente. Ele perdoa, Deus quer perdoar. Tanto que quando Judas estava desesperado lá, Nossa Senhora falou: peça perdão, arrependa-se. Ela clama para ele. É muito forte esse momento. Quando o Judas já tá para suicidar, né? Já tá loucão, assim, no final do desespero. Aí Nossa Senhora fala: arrependa-se. Ou seja, bastava se arrepender. Arrependa-se, né? Ela fala com ele, né? Então, assim, cada um que chegasse para ela e falasse: eu crucifiquei seu filho. Cantou, né? Eu crucifiquei ele lá, eu sou um dos soldados. Ah, fui eu que negociei, né? Fui eu que dei o dinheiro lá pro Judas. Todo mundo, ela não ia negar, porque ela é a mãe da misericórdia, ela não ia negar. Não ia. Ela tinha esse amor apaixonado de Deus, né? Esse perdão, até porque, gente, Jesus estava tomando sobre si todas as chagas, né? Estava purificando a todos, não só os judeus, todos. E ela sabia, ela entendia o para quê e a profundidade do que Jesus estava fazendo, do que Deus estava fazendo.
o que isso significava, né, para toda a humanidade. E ela gerou cada um de nós no coração dela. Então ela está de braços abertos para acolher os seus filhos que se arrependerem. Então mesmo quem hoje fala assim, Nossa Senhora é isso e aquilo, fala qualquer coisa, ela está de braços abertos para receber todos esses. Porque Maria nunca se irou. Então não é essa coisa humana de ter raiva. Falou mal de mim, nem pastor. Falou mal de mim, nem pode deixar que você vai ver só. Não tinha isso. Então por que Maria nunca se irou, né? Bem pudera a Amantíssima Imperatriz do Céu indignar-se e irar-se contra os que a seu Filho Santíssimo deram tão afrontosa morte, sem deixar esta ira passar dos limites da razão e virtude, pois o mesmo Senhor castigou justamente esse pecado, né? Estando eu com esse pensamento, foi-me respondido que o Altíssimo dispôs que esta grande senhora não tivesse esses movimentos e operações, ainda que razoavelmente os poderia ter. Não queria torná-la, mesmo indiretamente, acusadora dos pecadores, por tê-la escolhido como advogada e medianeira deles. Ela não tinha vontade humana dela. Então ela não tinha esses desequilíbrios aí. Então ela tinha o que Deus dava, né? No jeito que Deus dava, do jeito que Deus operava, da forma que Ele depositava nela, né? E ela não tinha sentimento de acusação, porque realmente isso não é o sentimento de Deus. Deus não quer que a gente acuse os nossos irmãos. Deus quer que a gente tenha o mesmo sentimento dele, de amor, de Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Desse desejo. A gente fala mal de quem? Da vontade humana. Mas o humano, a pessoa, a gente fala, se eu te amo, ele te quer, arrependa-se. Tem um lugar para você no coração dele, tem para todo mundo, confia nele. Então a gente tem esse sentimento de perdão quando a gente vê na vontade divina, o que não seria, por exemplo, é você ver, por exemplo, o presidente lá daquele lugar lá, gente. Esse presidente de tal lugar, o Vladimir Putin, né? Putin. Você não vai virar pra ele, né? Você não vai falar assim, com ira, né? Você não vai virar nunca e falar assim, esse homem aí não presta, esse homem aí, né? Eu quero que, sei lá, aconteça alguma coisa com ele. Isso é ira, isso é fruto da vontade humana. Isso é desordem. Não é assim. Não é assim. Ao contrário. Você vai desejar para todo mundo a ordem. Vai desejar para todo mundo que todo mundo viva na vontade divina. Pai, perdoai-lhes, Pai, é muita ignorância, Pai. Eles são tão ignorantes quanto eu. Perdoai para que eles também possam também receber as tuas graças. Você vai querer o bem de todos. Então, mesmo quando o Senhor nos mostra a gravidade do pecado, é para que nosso coração seja como o de Nossa Senhora. Não tenha movimentos de acusação, de ira, de desejo de vingança. Não. Ao contrário, de misericórdia, né? De desejo de perdão, né? Que eles se arrependam, Senhor. Que eles te amem, que diante do Senhor eles possam se converter. Não fugir do Senhor, mas se entregar, confiar na sua misericórdia, que é muito grande. É o desejo que a gente tem. Seria a mãe de misericórdia, e por ela viria os homens todas as que o Senhor queria prodigalizar os filhos de Adão. Desse modo haveria quem dignamente abrandasse a ira do justo juiz, que era Nossa Senhora, porque ela é o elo da misericórdia, né? Intercedendo pelos culpados. Então ela faz isso com as almas. Somente em relação ao demônio esta Senhora executou a ira. Então só para ir contra o mal. Então a gente também se ira com o mal, não com o ser humano, mas o mal, o pecado, não o pecador.
o necessário para a paciência, a tolerância e para vencer os impedimentos que esse inimigo, a antiga serpente, lhe opõe à prática do bem. Então, quando a gente fica bravo diante de uma situação, aí a pessoa pega tudo pro pessoal, né? Então ela ouve e fala: nossa, mas você tá me tratando mal, você tá sendo ruim comigo, você tá sendo grosseiro comigo. Não, você tá se irando junto com Deus ali em você contra o pecado, né? Contra essa vontade humana desordenada. É contra isso, que é o mal, que é o anticristo. E com esse você tem que fazer cara feia pra ele, né? Cara bonita não. É cara horrorosa, careta mesmo pra ele, sai fora. Agora, a pessoa não, a alma não. E é justamente por dar essa atenção pra alma é que se faz cara feia por vontade humana da pessoa. Pra ela aprender a fazer o mesmo, pra ela perceber: olha, tem algo de errado em mim. Que é eca, causa nojo, causa repugnância. É tão ruim que outra pessoa tá brava comigo, por que será? Aí a pessoa passa a perceber: nossa, é esse mal, então não quero mais esse mal. Entendeu? Então é igual quando você chama a atenção do seu filho. Não é que você tá irado com o seu filho, é com a atitude. Você fala da atitude dele, não é o que você fez, ou você me desobedeceu. Não, é contra, você vai contra o quê? A desobediência, que é uma paixão, que é horroroso, que é um pecado. É contra isso, é contra o mal. E com aquela paciência que você perdoa a pessoa, né? Então tudo é temperado, né? Doutrina da Rainha do Céu. Vícios contrários à fortaleza. Minha filha, se atentamente, como eu te mando, você procurar entender a necessidade e predicados da virtude da fortaleza, ela te entregará a rédea da paixão inascível, uma das que mais rapidamente se alteram, perturbam a razão. Será também instrumento para realizares o mais alto e perfeito, né? Será também um instrumento para realizares o mais alto e perfeito das virtudes, como desejas. Serás força com que resistirás e vencerás os obstáculos do caminho, né? Que teus inimigos suscitam para te amedrontar no mais difícil da perfeição, né? Que é quando você está no caminho, você tem os testes, né? Deus mesmo que permite, né? É tudo para o nosso bem, para você vencer, né? A vontade humana vai vir com tudo, né? Guerreando contra você, te crucificando ali, é ela própria, né? E você tem que ser firme, forte, corajoso, até pela fortaleza, com essa destra vitoriosa sobre as suas paixões, que Nossa Senhora fala nos 31 dias, que ela recebeu uma destra de fortaleza vitoriosa para dominar as paixões, né? Então, ela vai e fala assim: é essa destra que eu quero dar para você, meu filho, minha filha. Adverte, porém, caríssima, que a potência irascível serve à concupiscência, né? A finalidade dela é sempre o mal, o pecado. Acende-se para resistir ao que estorva a concupiscência de conseguir o que apetece, o que deseja. Daqui procede que, se a concupiscência se desorienta, amando o que é vicioso, o bem apenas aparente, logo a irascível se desordena após ela, e em lugar da fortaleza virtuosa nascem muitos vícios execráveis e feios, que é aquilo que falei antes, de uma coisa puxar a outra, né? Uma abre caminho para a outra. Daqui entenderás porque do desordenado apetite da própria excelência e vanglória, gerados pela soberba e vaidade, nascem tantos vícios da paixão irascível. Tá vendo? Não estou falando? O Senhor falando? É um gera o outro, é um filho do outro. Discórdia, né? Vem de quê? De tudo isso aqui, ó. Gerada por quem? Pela soberba e vaidade, aos vícios da paixão irascível. Aos vícios aqui da paixão irascível. Ruth, quais são os vícios da paixão irascível? Discórdias, contendas, rixas, jactância, gritos, impaciência, pertinância,
e ainda outros vícios da mesma paixão concupiscível, ó. Agora é da paixão concupiscível. Então, vamos ver os vícios da paixão irascível: discórdia, contenda, rixas, jactância, grito, impaciência e pertinância. E agora os vícios da mesma paixão concupiscível: hipocrisia, mentira, cobiça de vaidade, curiosidade e desejar a criatura parecer mais do que é, e não o que verdadeiramente lhe pertence por seus pecados e baixezas, né? Você querer se enganar, né? Ser algo que você não é, e se convencer de uma coisa que você não é. Ai, gente, eu não tenho muita paciência pra ler essas coisas, não. Eu falando da falta paciência. Meu Deus do céu. É muito feio, né? Tudo isso aqui é muito feio. Mas é isso aí. Tudo verme, ó. Tudo um gera o outro, né? Agora isso aqui, gente, quando Deus domina o nosso ser, meu Deus do céu, é muita luz. A paciência, vamos falar da paciência. De todos esses vícios tão feios, ficarás livre. Tá aí, tá tão feio que ela mesmo tá falando, por isso que eu não tô aguentando nem ler, né? Peraí, puxar aqui a mouse. De todos os vícios tão feios, ficarás livre se energicamente mortificares e dominares os movimentos desordenados da concupiscível, né? Que a concupiscível, você dominar ela, domina a irascível, tá? Você dominar isso aqui, ó, a mentira, hipocrisia, cobiça, né? Curiosidade, né? Querer saber mais do que o que Deus tá te falando, né? Curiosidade de ouvir o que o fulano tá falando, vizinho. A curiosidade com as coisas do oculto, né? Coisa que o Senhor já orientou para não procurar, para a gente não ter essa curiosidade de ficar, quero entender tudo o que acontece após a morte, essas coisinhas assim, procurar coisas de horóscopo, essas porcariadas todas. Tentar parecer algo que não é, né? Nada. Que é também o fingimento, essas coisas. Então, para dominar isso aqui, ó, mortificação. Se dizer não, se dar morte para isso, não alimentar isso, né? Fazer o contrário. Né? Se vem a tentação da mentira, diga a verdade, né? Vem uma curiosidade para procurar coisas, e ver certos vídeos, vai ver o vídeo aqui da escola. É assim, tem que ter boa vontade, né? Mediante a temperança da qual adiante falarás. Quando todavia apeteceres, né, desejares e amares o justo e conveniente, e para consegui-lo te valeres da fortaleza e da irascível bem ordenada, né? Seja de maneira a não te excederes, nada, tudo é equilíbrio na vontade divina, não tem exagero nem para isso, tá? Quando todavia você desejar e amar o justo e conveniente, o que é correto, e para consegui-lo te valeres da fortaleza e da irascível bem ordenada, né? Você se valer da fortaleza para conseguir isso, né? Da firmeza, da fortaleza. Seja de maneira a não te excederes, né? Então, não, sem exagero. Sempre há perigo de se irar com o zelo da virtude, porque pode tornar paixão a própria busca por virtude. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Essa ira contra o mal, eu entendi assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que veio no meu coração. Essa certa raiva, essa ira contra o pecado. Eu não quero pecar, eu não gosto nem da possibilidade de pensar em pecar. Isso é para te alimentar, para buscar a virtude. Eu vejo um vídeo, eu vejo situações assim. Se meu pecado é ver coisas na internet, nossa, me dá até aquele sentimento assim forte que me dá de aspereza, de que quero pecar, de certa forma, uma ira controlável, moderada. É para te levar ao contrário, a rejeitar. Mas não pode te tirar a paz, porque se você perder a paz no caminho da virtude, aí você vai se ver sempre pequeno e fraco por si próprio, e pode se exceder ao ponto de perder o ânimo, né? A confiança. E você pode se irar até no próprio zelo, até por um zelo de virtude.
Aí eu tô irada porque eu não tô conseguindo ainda compreender isso aqui. Eu tô com raiva por causa disso, por causa daquilo, porque as coisas, porque eu não tô aprendendo, porque eu não tô entendendo, porque eu não tô conseguindo. Vira desordem. Aí eu tô irada porque eu ainda não me vejo tão paciente. Não tem que ver nada. Por isso que tem que entrar a temperança. Porque é Deus quem faz a obra dentro de nós. E é no tempo dele. E a gente não tem que ficar se medindo. A gente não tem que se ver mais. A gente se abandona. Tem que ficar medindo. Ai, eu tô bem. Eu sou paciente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você se... A vida na divina vontade é uma morte até nesse sentido. Você se abandona tanto em Deus, no vazio, né? Você se tornar esse vazio para Ele encher, que você não fica mais se avaliando. Porque se você ficar se avaliando, você pode se irar também no caminho. E quando você pega a fortaleza, a verdade, qualquer coisa, você pode também, pelo zelo dessa virtude, transformá-la em paixão. Pode acontecer esse desequilíbrio, exceder. Eu falo porque aconteceu comigo, né? Amando tanta verdade, falar a verdade, que eu esqueci do amor. Eu esqueci do amor, né, com o meu esposo. Só de falar. E percebi que a própria justiça, né? De querer a justiça, foi virando paixão. Então é necessário um equilíbrio. E quem dá esse equilíbrio? A ordem, a vontade divina. É você não existir. Deus existir em você, porque aí você vai ser aquilo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Quem está sujeito a seu próprio e desordenado amor, né? Então, o zelo da virtude pode estar quem está sujeito ao seu próprio e desordenado amor. A pessoa pelo zelo da virtude pode, sei lá, pode sair fazendo escândalo na igreja. Aí eu tenho zelo pela verdade e eu não gostei, eu achei muita teologia da libertação que o padre falou, eu vou xingar ele aqui na igreja, na frente de todo mundo, sei lá. Aí eu zelo pelos princípios, pelas virtudes, por isso e por aquilo, e acaba sendo inconveniente. O zelo excessivo vira escrúpulo da pessoa, que aí ela, qualquer coisinha, porque ela fica se vendo, e aí ela se ira porque não se vê digna, né? Porque nunca vai ser por ela própria. Aí ela se ira e por esse zelo da virtude deixa de comungar. Não participa da missa por qualquer mau pensamento, não comunga, por qualquer situação, não comunga. Por qualquer coisa se zanga e se ira facilmente. Até pelo próprio caminho. Por isso que tem que ter esse equilíbrio na vontade divina. De se submeter aos modos divinos do jeito que Deus quiser dar. Aceitar a privação de não entender algo no momento que Ele não deixar. Viver cada processo em Deus. Esperar dele tudo. Sem pressa, né? E a paciência vai fazer isso. Você não ser apressado. Você viver as etapas suas. Não ficar olhando para a etapa do outro, né? Não ficar se moldando no outro, né? Mas entender que todos estão moldando em quem? Em Jesus, não é ninguém em si próprio, não. E aí você vai ficar em paz nesse caminho, vivendo um dia de cada vez, na vontade de Deus, na ordem que Ele quer, com amor ordenado. Às vezes esse vício se disfarça e se encobre com capa de belo zelo, né? Como essa menina é zelosa pela tradição da igreja, ela não comunga na mão. Nossa! Vício. Por causa do zelo da virtude, pode ser até um amor, mas um amor exagerado demais. Se torna vício. Aí eu não tive a fortaleza, eu não tive o equilíbrio para ter a paciência, para também saber, olha, se vai ser desse jeito é a vontade divina, então que seja na mão, né? E a criatura deixa se enganar, ir a ser pelo que apetece para si, né? Eu quero para mim desse jeito, eu vou brigar com o padre se não for desse jeito, eu desejo desse jeito, querendo atribuir ao zelo de Deus. Aí a pessoa começa a confundir tudo. É por Deus que eu estou fazendo, é por Deus, é em nome de Deus que eu estou fazendo vídeo falando mal do Papa, é por zelo de Deus que eu estou fazendo isso. Nada, é pelo querer para si uma coisa e ficar brava porque tá vendo que não está sendo mais assim. Aí se ira, e se vale da ira com desequilíbrio. Faltou a fortaleza de confiar em Deus, que Deus está acima de tudo.
que é Ele que ordena tudo, que é Ele que está regendo tudo. Então, querendo atribuir o zelo de Deus e o bem ao próximo. Eu estou fazendo isso para alertar meus irmãos. Aí faz vídeo sensacionalista lá e mais causa medo, pânico nas pessoas e desconfiança de Deus do que causa bem. Então, tanta coisa que dá para falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ai, Ruth, mas calma. Confiança. Confiança. Porque essas coisas que Deus traz para nós é para nos encher de mais ainda essa consciência de que, gente, como que no mundo todos nós precisamos da vontade divina. Porque só Deus pode transformar a gente nisso, né? Nessa cópia de Maria, de ser tudo ordenado em nós. E a gente tá caminhando para voltar para a ordem. É o que Deus quer de nós. E quer fazer em nós o que fez nela também. O que fez na Luísa, né? Por isso é tão necessário e louvável a paciência que nasce da caridade. Então, Ruth, como eu vou ser paciente? No amor. O amor é um exercício do amor de cada dia. Amar, 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 amar. E é acompanhada pela largueza e magnanimidade. Quem ama deveras assume verdadeiro bem. Facilmente sofre a perda da honra e glória aparentes. Exatamente a vontade divina faz isso. Só você não pensa mais em você, em glória aparente, ser visto. Você morre para você. Então quem ama Deus esquece de si próprio, não pensa mais em si próprio. Então facilmente sofre a perda da honra e glória aparentes e com magnanimidade a despreza por abjeta e sem valor. Então a honra própria, o interesse próprio, para mim não tem valor nenhum diante da glória de Deus. Então, quando a gente preocupar só com o que Deus quer e a vontade dele, viver abandonado, um dia de cada vez, seguindo esse fluxo da graça, fazendo aquilo que nos pede para fazer, né? E vivendo intensamente na vontade dele, aos modos dele, a nossa vida. Então, a gente vai caminhar para isso, abandonado nele, confiando nele, né? É Ele que vai nos corrigindo, sabe? Nos tornando mais paciente. Você não precisa ficar se avaliando. Hoje eu fui mais paciente, amanhã eu vou tentar ser um pouco mais. Não é assim, não é presunção, não precisa disso. Você vai se abandonando tanto nele, se entrega tanto a ele, que quando você vê, ele já está te usando na paciência, na fortaleza e tudo isso. Porque até a virtude tem que estar abaixo da vontade divina. Então, se a gente pôr a vontade divina acima de tudo, é Ele que vai nos ordenando e vai regendo e vai usando de nós naquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, os próprios acontecimentos da nossa vida vai mostrar para nós isso. O que Ele quer de nós hoje, agora, Ruth, corrija lá tal pessoa. Não é corrigir assim. Mas eu não tenho filho, mas as meninas que têm filho. Olha lá o que seu filho está fazendo. Corrige ele lá. Então, ela vai ser mais firme. Olha, dá uma mimada hoje, dá um abraço no seu filho, escuta ele um pouco. Tá precisando, você vai ser mais isso. Ou seja, você vai ser o que Deus pediu para você ser. Você só vai ser caridosa, bondosa, paciente na hora de Deus. Por isso que é legal viver na divina vontade. Você vive no abandono, que você não fica pensando com seus botões, né? Mas é do jeito que Deus quiser hoje que você viva. A paciência que Ele quer que você dê hoje é do jeito dele. É na medida dele, é na forma dele. Ele que vai conduzir as coisas. O divino querer. Ele vai te dar as oportunidades. Quem é a maior virtude dentro de nós? O próprio Jesus. Mesmo quando as criaturas lá ofereçam, não estima e nos dê mais trabalho, se mostra invencível e constante. E, ó, constância. Permanecer firmes. Deste modo, conquista, quanto possível, o bem da perseverança e da paciência. Olha que lindo. Perseverança e paciência. Então, a constância, né? É isso, ó. Vem disso. Perseverança e paciência. O desapego de si próprio, de buscar só a Deus, a glória de Deus. E você ser um constante no bem, vivendo um dia de cada vez, ó, nessa perseverança e paciência. Você espera tudo de Deus. Fazer só o que Deus pede para você fazer e ficar feliz, entregue, abandonado. Amém? Obrigada, Jesus,
por essa escola. Obrigado pelas tuas graças, pelo teu amor infinito, pela tua bondade. Nós te louvamos e te agradecemos e te glorificamos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver os teus ensinamentos conforme a tua vontade, no teu amor. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso, muito lindo. Nós te louvamos, nós te bendizemos e não vamos cansar de dizer isso, né? Porque o Senhor é muito bom. O tempo todo, né? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém? Amém. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.